Hoje a gente vai... Vamos estudar... Toda aula tem uma coisa nova e diferente, né? Hoje, toda aula você, com relação à aula passada, tem uma coisa nova e diferente. Hoje tem outra coisa nova e diferente. Que é muito assunto, né? Eu até cortei muita coisa para poder caber. Depois eu explico como é que eu vou tentar cobrir essas outras coisas. Mas tem uma coisa assim que a gente não pode deixar de falar, de jeito nenhum, nesse curso de Big Data, que é essa história aqui de processamento de fluxo de dados, ou Data Stream. Porque, apesar de isso ter ficado no finalzinho do curso, talvez seja uma das coisas mais importantes que a gente vai estudar aqui, e muito provavelmente, no futuro, isso vai ter um papel até mais importante do que esse que a gente está discutindo aqui agora. Acho que aos poucos, quando eu for mostrar, as coisas vai ficar mais claro isso aqui. Então, vamos falar hoje sobre fluxo de dados ou Data Streams. É a mesma coisa, tá? Fluxo de dados é a maneira como eu estou traduzindo Data Streams aqui. Bom, o que é fluxo de dados ou Data Streams? Então, é uma sequência de itens de dados recebidos por um sistema. Então, podem ser, por exemplo, uma sequência de itens estruturados, por exemplo, eu recebo registros estruturados, registros de um log, vão chegando para mim. Eles estão ordenados, e essa ordenação geralmente é uma ordenação implícita por timestamp. Geralmente a ordenação é pelo tempo. Essa ordenação pode até variar, eu posso até não perceber essa ordenação, mas ela existe conceitualmente. O que é importante para a gente, esses itens eles chegam continuamente em grandes volumes e eles não param de chegar. Certo? Não tem uma hora que eu vou parar assim e dizer, olha, já chegou, parou de chegar. Né? A minha hipótese é que esses dados ficam chegando o tempo todo, chegando, e não tem uma hora que termine de chegar, em princípio. Então, as streams, elas são fluxos, elas não são um conjunto que eu recebo e armazeno. Né? Não para de chegar. Portanto, armazenar toda a sequência é inviável, porque eu nem sei quando é que ela termina. Então, eu posso até armazenar parcialmente. Eu posso assim, vou armazenar um pedaço, mas isso será sempre um pedaço. Tá certo? Daqui a pouco eu acho que vai ficar mais concreto. Às vezes não é possível sequer examinar todos os itens. Às vezes eu não tenho oportunidade nem de examinar todos os itens que chegam. Então, o que eu estou falando aqui? Estou falando de coisas, então, que eu não armazeno, que eu só vejo, mas eu não armazeno. Então, qual é a diferença entre dados armazenados e fluxos de dados? Em um SGBD, os dados de entrada, eles estão todos sob o controle do programador. A qualquer momento que eu quiser examinar os meus dados e tirar alguma conclusão sobre eles, eu tenho os meus dados armazenados no SGBD ou no banco de dados em algum lugar no disco que eu posso pegar e processar esses dados. Isso existe. Na gerência de fluxo é necessário quando a taxa de entrada dos dados é controlada externamente. Eu não sei a que taxas as informações estão chegando. Então, por exemplo, consultas em máquina de busca. Então, eu sou um cara que opera uma máquina de busca e continuamente as consultas estão chegando. E eu quero, de alguma maneira, minerar essas consultas ou processar essas consultas. Post no Twitter ou no Facebook. Então, eu preciso entender o comportamento dos usuários. Então, não para de chegar tweet. Né? Só no dia que o Twitter desaparecer. Mensagem do WhatsApp. Então se eu pensar nesse conjunto virtualmente ilimitado de dados, eles estão chegando, mas eles não vão ficar armazenados em algum lugar. Eu posso até armazenar um pouco. Né? Mas se eu quiser saber, por exemplo, qual foi por exemplo, se eu quiser responder a seguinte consulta, qual foi o assunto mais qual foi o assunto mais falado no Twitter, mais mencionado no Twitter até o dia de hoje? Eu não consigo falar isso porque eu não consigo olhar a sequência inteira. Certo? É o contrário de dizer assim, eu quero saber qual foi o livro que mais vendeu numa determinada livraria. Porque os dados sobre venda estão armazenados lá. Posso chegar e fazer essa consulta a qualquer momento. Mas o fluxo não, ele está acontecendo. E, na realidade, se vocês forem pensar filosoficamente, eu não posso nem falar qual que é o assunto. Eu teria que dizer assim, até o dia de hoje, ou até esse momento, ou até esse segundo. Essas coisas aqui são exemplos de streams de dados que existem na prática, mas existem muitas outras. Por exemplo, sinais tensores enviados por dispositivos de IoT. Né?
por exemplo, esses reloginhos hoje, todos eles têm sinais vitais da gente, né? E agora tem esses outros, esses Apple Watch que estão ligados direto na internet. Então, o médico está lá vendo a minha pulsação cardíaca, um monte de coisa. Eu tenho sinal de... eu tenho sensores que estão medindo temperatura, pressão em vários lugares ao redor do mundo. Estão mandando sinais continuamente. Então, o que a gente vai estudar na aula de hoje é assim, quais são os problemas relacionados a gente tentar minerar e tirar informações dessas streams de dados. E por que isso é diferente dos dados armazenados. Tá certo? Então, a gente pode imaginar os dados como infinitos e não estacionários. A distribuição dos dados pode mudar com o tempo. Se eu pego um banco de dados onde tem dados armazenados, eu posso estudar a distribuição, aquela distribuição é estática, ela não vai mudar. Mas eu não sei, na stream, se amanhã começa a mudar a distribuição dos dados. Estatisticamente, o que vai acontecer com os dados? Eu não tenho ideia. Então, é diferente. Certo? Então, aplicações. Monitoramento de tráfego de redes. Então, eu quero saber como é que está o tráfego da rede da UFAM. Sempre ruim, né? Mas da rede da Vivo, da Oi, sei lá o quê. Monitoramento remoto de data centers, então eu quero monitorar o que está acontecendo em cada máquina, se a máquina está funcionando, se não está, se a memória está cheia, se o processador está cheio. Monitoramento de rede de sensores, detecção de fraude de cartão de crédito, a assinação de cartão de crédito vem vindo, e eu faço alguma coisa com essa informação. Por exemplo, eu vou detectar que teve uma fraude, uma coisa desse gênero. Análise de mercado de ações, então eu tenho os valores dos tickets de ação chegando e eu, de alguma maneira, tomo uma decisão sobre fazer. Geração online de fluxo de clique, monitoramento de mensagens em mídias sociais, por aí vai. Né? Todos esses problemas aqui estão relacionados com o streaming. Tá. Vamos dizer, pessoal, pois eu não posso pegar, guardar isso e fazer consultas? Posso. Mas, às vezes, eu não posso me dar o luxo de fazer isso. Porque, por exemplo, se eu resolvesse armazenar... imagina que se eu tivesse, para tirar os trend topics do Twitter, eu tivesse que armazenar todos os tweets. Ou para saber o comportamento do mercado de ações, eu tivesse que armazenar todas as ações. O ideal é eu conseguir tirar conclusões com o que eu estou vendo naquele momento e com o que eu vi no passado, sem necessariamente armazenar nada. Certo? Por quê? Bom, armazenar é custoso em termos de tempo e grana. Como é que é? Será que vão estar? Mas será que vão estar guardados? Tá bom. Será que a gente pode... Imagina que para o Twitter, sim. Mas em qualquer aplicação que use novos streams, a gente pode assumir isso aí? Por exemplo, eu tenho um monte de sensores gerando temperatura na cidade de Manaus, pela cidade inteira. Eu posso assumir que eu vou guardar todas as temperaturas para poder fazer alguma coisa com elas? Por exemplo, quantas câmeras tem instaladas aqui na UFAM, por exemplo? Será que eu posso dizer assim, bom, um dia eu vou pegar todos esses filmes que estão guardados e vou estudá-los para saber o que aconteceu aqui na UFAM, se apareceu algum ladrão, alguma coisa. O ideal é que eu conseguisse fazer isso sem ter que um dia parar e dizer, olha, agora eu vou analisar. Entendeu a questão? No caso do Twitter, eu até concordo contigo. Tá? Embora eu não sei te dizer se eles armazenam ou não. Mas o fato é que, no caso geral, eu não deveria ser necessário que eu armazenasse para entender alguma coisa sobre o fluxo, para estudar o fluxo. Tá certo? Porque, às vezes, eu não quero ter o fluxo todo. Não tem nenhuma razão para ter o fluxo todo. Desde que eu consiga extrair comportamento, eu não preciso ter o fluxo todo. É esse o meu ponto. Tá certo? Bom, vou dar um exemplo aqui, que é um exemplo completamente fora aqui da área de documentos e tudo, mas é um exemplo que eu gosto bastante. Então, existe uma coisa chamada rede convergente. Deixa eu apagar a luz aqui.
Rede convergente IP MPLS. Alguém aqui de rede? Cara de rede? Não, tá. O que é isso aqui? São as redes que são operadas por esses operadores que têm telefonia, TV a cabo, um monte de coisa. Por exemplo, a Vivo tem uma rede dessa. A Oi tem uma rede dessas. Né? Os caras têm telefonia móvel, TV a cabo, o que mais? Tem rede corporativa, e internet banda larga, um monte de coisa. Né? Então, eles têm essas redes convergentes, que eles chamam. Né? E aí, tem vários serviços associados, como eu estou falando, por exemplo, eles têm redes corporativas, serviços de cabo e DSL, e PSTN é telefonia, rede de telefonia. E, eventualmente, eles têm uma interface com um parceiro. Quando esse cara for a Vivo, ele tem que ter uma interface com a TIM, porque um cara vai ligar da TIM para... Meu telefone é Vivo, vou ligar para o mandou que é TIM, daí ele vai atravessar essa rede. Certo? Beleza. E tem um troço nesse cenário, que é o tal do Network Operation Center. Você pensa num escritório ou numa organização que fica sabendo o que foi que aconteceu com essa rede aqui, como é que ela operou. Então, esses caras, cada ponto desse aqui, de operação da rede, fica enviando dados para cá, tá certo? Então, cada setinha dessa aqui, R1, R2, R3, é um stream de dados que fica sendo enviado para esses caras aqui continuamente. Certo? E esses caras aqui, eles vão fazer consultas em cima dessas streams. Por exemplo, o cara pode perguntar, quantos pares, pontos de destino, distintos foram vistos por R1 e R2, mas não por R3? Ou seja, quantos telefonemas eu fiz daqui para cá, né? E que não ligaram para cá também. Então, vocês podem pensar que, se eu tiver isso armazenado... Vamos pensar do jeito mais simples. Eu tenho tabelas que armazenam essas ligações, esses pares. Eu poderia fazer uma consulta. Mas acontece que não está armazenado. Eu tenho um fluxo de dados chegando. Certo? Poderia perguntar quais os pares fonte de destino com maior frequência em R1 hoje? Quais foram as pessoas que mais se falaram hoje aqui no R1, aqui do parceiro para o Network Operation Center? Poderia até usar SQL para fazer essa consulta. Select count R1 source, R2 dash, from R1 R2, o R1 source igual a R2 source. Tá? Imagina que eu tivesse armazenado esses dados, eu poderia fazer uma consulta dessa em SQL, por exemplo. Imagina que eu fiz aquele negócio que eu não quero fazer, armazenar para depois responder. Vejam que, se eu quisesse rodar uma consulta SQL em cima desses dados, eu teria que armazenar esse troço e depois executar essa consulta. Né? Mas e se eu quisesse saber disso nesse momento? Ou a cada momento eu quisesse atualizar essa informação? Então eu teria que a cada momento tirar uma fotografia, salvar e rodar a consulta. Mas eu não quero fazer isso. Eu queria ter essa informação vindo. Certo? Ficou um pouquinho mais claro o cenário agora? Vocês entendem que não dá para a gente toda vez armazenar e perguntar o que está acontecendo? Eu queria que essa consulta ela fosse sendo respondida ao longo do tempo. Cada vez que eu perguntar, o sistema me fala rapidinho o que eu quero saber. Uhum. Uhum. Bom, eu não posso responder muito sobre o passado se eu não tenho os dados do passado. Né? Mas eu posso dizer, por exemplo, a consulta de tendência ela é eminentemente local. Né? Então eu preciso ter alguma janela para dizer. Não tem nada. Uhum. Uhum. Vou já chegar aí. Já, já. Vou já dar esse insight aí. Já, já. Legal. Olha só, por exemplo, nesse caso, esse caso aqui é um caso real,
que um cara documentou num artigo. Tá? O que eu mostrei aqui um caso real de monitoramento de fluxo de dados. O cara documentou num artigo, esse sujeito aqui, ó, o Minos Garofalax. Nesse experimento que ele fez, os links eram links de 2 GB por segundo, a banda, né? E o tamanho médio de um pacote de dados era 50 bytes. 2 GB por segundo é muita coisa, né? Tamanho médio de pacote 50 bytes. Ou seja, o número de pacotes por segundo dá mais ou menos 5 milhões de pacotes por segundo. Tempo por pacote, 0,2 microsegundos. Então, a cada 0,2 microsegundos, eu recebo um pacote desse para examinar. Então, se a gente considerar somente os cabeçalhos, e não somente o que o pacote tem, né? O cabeçalho é de onde foi, para quem foi, que horas foi. Se olhar somente isso, eu vou ter 10 bytes pelo menos, que é o IP-fonte, IP-destino, número de bytes. Então, 50 megabytes por segundo ou 4 terabytes por dia. Certo? Então, a questão é essa. Será que eu estou... Isso para cada link, né? Será que eu estou disposto a guardar 4 terabytes por dia para chegar no fim do dia e processar? É essa a pergunta. É sobre isso que a gente está falando aqui. Então, esse aspecto de stream é muito importante aí no mercado de Big Data, no universo de Big Data, é um problema cada vez mais frequente, com soluções aparecendo só para lidar com elas. Tem algumas coisas aqui que eu quero depois falar com vocês. Bom, vamos lá. Então, vamos lá. O que seria uma arquitetura simples, uma arquitetura típica para lidar com o stream? Primeiro, eu teria uma arquitetura formada por 2 níveis. Nesse nível aqui, monitorando as data streams, né? Então, aqui chegando os streams, eu tenho esse carinha que eu estou chamando aqui de DSMS, que seria um Data Stream Management System. Certo? Então, assim como eu tenho o Database Management System, eu teria um Data Stream Management System. Eu tenho um sistema de gerência de episódios de stream. Certo? Na prática, o que é esse cara? É um SGBD? É um Oracle? Não, é um cara diferente. Então, a gente vai ver como é que ele é mais ou menos. Eu estou dando um nome genérico. Não existe um cara chamado DSMS aí. Procurar e não vai achar. É um nome genérico esse. Então, o que esses caras vão fazer? Eles vão servir como pontos de observação. Certo? Esses caras, então, vão reduzir o volume do fluxo para entrar no fluxo de dados. E aí sim, eu posso armazenar esses caras em algum lugar e adicionar num SGBD, e aí sim eu posso fazer tudo isso que eu quiser. Mas veja que esse cara aqui já fez parte do trabalho, que foi limpar aqueles 4 terabytes aqui por dia. Certo? Então, isso aqui seria uma arquitetura típica para a gente executar esse tipo de tarefa. Existem outras variações, milhões de variações, mas essa seria uma bem basicona. Certo? Agora, vamos ver um pouquinho qual seria a diferença entre esse cara e esse cara aqui. Né? Ó, no SGBD, eu tenho relações persistentes. Ou seja, eu tenho tabelas que estão armazenadas no disco. Certo? Beleza? Aqui no Data Stream Management System, eu tenho relações transientes. Ou seja, eu não tenho o estado dela completo em determinado instante. Eu tenho parte do estado, mas eu não sei qual que é aquela instância. Eu não posso, por exemplo, dizer assim, olha, eu tenho tantas tuplas aqui dentro. Se você fizer um count, pelo que vai dar tal valor. Eu não posso falar isso, porque eu não tenho esse valor. Uma tabela ou uma relação é um conjunto ou uma bag de tuplas. E no DSMS é uma sequência de tuplas que estão chegando. As atualizações, no caso do DBMS, são modificações, né? Alguém vai inserir tupla, mudar valor de atributo, papapá. No caso do DSMS, não existe alteração, só tem adição, só tem append. Consultas são transientes, né? Eu faço uma consulta, essa consulta é respondida, daqui a pouco chega outra, eu respondo outra. Aqui as consultas têm que ser adaptativas, porque elas têm que se adaptar ao que está chegando. As respostas aqui são sempre exatas, e aqui eu tenho que me conformar que as respostas são aproximadas. Porque, de fato, eu não conheço todos os dados. A variação de consultas aqui é arbitrária, né? Eu posso
dar várias passadas para responder uma consulta, mas aqui eu não posso me dar ao luxo de fazer várias iterações para responder uma consulta. Eu só tenho uma chance, que é quando o dado passa. Eu não posso voltar no dado, certo? Porque já passou. Então, eu tenho que responder naquele momento. O plano de execução das consultas é fixo. Uma vez que eu tenho plano de execução, eu executo. Aqui é adaptativo, eu não sei bem o que eu vou fazer. Então, por exemplo, olha só. No SGBD, eu tenho dados armazenados, né? Certo? E as consultas chegam. Né? Aqui é justamente o inverso. Os dados chegam e eu tenho as consultas armazenadas. Por exemplo, o que seria uma consulta armazenada? Qual o preço das ações da Petrobras hoje? Essa consulta ela é feita continuamente. Né? Então, ela está guardadinha aqui. Oi? A consulta, não faz sentido a consulta estar no cache, né? Faz sentido? Cache é para dado, né? A não ser que eu... Né? Então, ela está armazenada. Está lá. E toda vez que chega um pedaço dos dados, eu paro, olho, processo essa consulta e entrego o resultado. Tá? Cada vez que está chegando. Ou a consulta do Twitter, né? Quais são os trending topics de hoje? Essa consulta está armazenadinha lá. Aliás, ela está tá no nosso app lá, né? Fixo. Essa consulta, toda vez eu executo ela. Toda vez que eu abro o app, eu executo essa consulta. Né? E eu executo com base nos dados que estão chegando. Mas eu sempre executo essa consulta. Aliás, desculpa, não é no app que está, não. Está no sistema lá do Twitter, né? E, aliás, é isso que ele faz, né? Ele monitora aqui, armazena, e quando eu pergunto, ele me responde. Certo? Então, a gente pode pensar isso para qualquer... Então, olha só. Então, o tempo está para cá, os dados vão chegando, as consultas estão processadas aqui, essas consultas adotam. Veja que toda vez alguém pode chegar e dizer assim, putz, eu quero fazer essa consulta nesse stream. Aí eu vou lá e deposito a minha consulta. Tá? Então, pronto. Por exemplo, quer ver um exemplo aqui? Vocês já fizeram lá vocês usam lá o negócio de alerta do Google Scholar? O Google Scholar tem lá um troço que é o sistema de alerta. Você fala assim, eu quero saber artigos que estão saindo sobre deduplicação. Certo? Aí tu vai e armazena essa tua consulta lá registra essa tua consulta lá no Google Scholar. Aí toda vez que chega um artigo sobre deduplicação, ele vai dizer, tá aqui, ó, os artigos são esses aqui. Veja, eu também posso chegar lá e consultar, né, na base do Scholar quais são os artigos sobre deduplicação. Mas nesse caso, eu estou consultando a stream. Então, o que eu registrei? Eu registrei a minha consulta, tá certo? E não os dados. Então, é o inverso do que acontece com o banco de dados. Mas, então, no caso, não, porque são duas coisas diferentes, né? São dois serviços diferentes, dois problemas diferentes. Um eu chego lá, eu abro o site, estou querendo achar artigos sobre deduplicação. Eu vou lá, escrevo uma consulta, papapá. Então, a minha consulta foi feita na hora sobre os dados que estavam armazenados. Certo? A outra coisa é eu deixar registrado que eu estou interessado em artigos sobre deduplicação. Então, o que está armazenado aí não são os meus dados, é a minha consulta. E os dados vão chegando e eu vou processando. Tá? Nesse caso, o que é essa consulta? Ela é um select. Né? Tem um troço que vai, para cada dado que chega, ele olha e fala assim, putz, esse troço é sobre deduplicação, então manda para esse cara, para esse cara, para esse cara, para esse cara. Putz.
É isso. Eu tenho que saber, todas as temperaturas para descobrir qual foi a maior? Alguma coisa eu posso guardar. Eu não vou guardar tudo, mas alguma coisa eu posso guardar. Por exemplo, nessa consulta, eu quero dados, eu quero artigos sobre duplicação, alguma coisa eu tive que guardar lá, né? Alguma coisa eu tive que guardar. Ó, eu tenho aqui alguma coisa, mas eu não posso me dar o luxo de guardar tudo. Certo? Beleza. Bom, então desafios: volume, velocidade, espaço de armazenamento ilimitado, requisitos de latência, entrega fora de ordem. Desafios práticos do sistema: balanceamento de carga, entrega de mensagem não confiável, tolerância a falhas, semântica de consistência, ou seja, eu não sei exatamente qual que é a consistência que eu vou ter. São coisas que a gente já estudou. Operações típicas que a gente vai ter: seleção, me dê os artigos sobre determinado assunto. No fundo, é um predicado de seleção. Projeção. Toda vez que aparecer aí as ações do Banco do Brasil, projeta para mim o valor da ação. Então, tem uma seleção e uma projeção. Transformação. Ou seja, aplicar uma função definida pelo usuário. Então, toda vez que chegar uma informação sobre, sei lá, pronto, chega lá, chegou uma música que me interessa no Spotify, né? Eu quero saber a avaliação dessa música. Group by, que é o... Bom, isso aqui são as tranquilas, né? Que eu posso aplicar direto sobre aquele dado que está chegando. Mas quando eu tenho que agrupar, quando eu tenho que fazer junção e agregação, como é que eu faço? Por exemplo, eu quero a soma dos valores da... Eu quero a média do dólar hoje. Né? Toda hora está chegando a cotação do dólar, eu quero a média. Sim, mas que média mesmo? Hoje, nesse minuto, nesse segundo? Então, qual que seria a diferença entre agrupamento e agregação? Quando é que eu vou parar de agrupar e vou começar a agregar? O que eu quero dizer é o seguinte, por exemplo, as cotações de dólar estão chegando. Né? Em uma hora eu vou agrupar, eu vou só juntar. Em algum momento eu vou dizer, bom, agora eu posso calcular a média, ou seja, eu vou agregar, vou gerar uma agregação. Que momento que isso vai acontecer? Né? Qual que é a semântica disso? Eu não sei porque, que hora que eu posso dizer assim, a média é tal? Alguma informação do usuário eu vou ter que ter. A junção de fluxo com uma fonte estática. Por exemplo, eu quero dado as músicas que estão chegando no Spotify, eu quero saber qual que é o nome do artista. Então, tem uma fonte estática, né, que é a lista de músicas e artistas, e eu tenho um fluxo chegando. Então, eu tenho que fazer uma junção com uma fonte estática. Junção de dois fluxos. Quanto tempo esperar para a chave de junção dos streams? Então, eu tenho, por exemplo, eu tenho um fluxo de dados que me fala quais são os interesses dos usuários. Os meus usuários ficam dizendo, você tem tal produto, e do outro lado eu tenho os produtos que estão sendo lançados. Como é que é a junção? Em que momento que eu faço a junção? A junção de dois fluxos com agrupamento e agregação. Quando é que a gente para de executar a junção? Mais na frente a gente vai ter resposta para essas coisas, tá? Por enquanto eu estou colocando os problemas. Olha aqui, um exemplo. Exemplo de um fluxo. Aquele exemplo nosso lá. Então eu tenho source IP, source port, dash IP, dash port, comprimento e tempo. Então eu tenho o IP de quem está chamando, a porta de quem está chamando, o endereço do IP de destino, a porta do destino, o comprimento da mensagem e o timestamp. Isso aqui tem uma cara de tabela, né? Mas, na realidade, ela é só o esquema do fluxo. Assim como eu tenho um esquema para a tabela, eu posso dizer, eu também tenho um esquema para o fluxo. O fluxo tem essa estrutura. Cada item que eu recebo tem essa estrutura.
Portanto, eu tenho um esquema associado a esse fluxo. Então, já que eu tenho esse esquema, eu posso fazer consultas, porque eu sei o que consultar. Então, por exemplo, seleções de projeções simples. Eu quero source IP time from traffic where comprimento igual a 512. Então, toda vez que tiver o traffic é o meu fluxo, né? O traffic é o meu fluxo. Então, toda vez que eu tiver o comprimento maior que 512, eu quero saber os atributos source IP e time. Esse aqui eu resolvo fácil, né? Basta olhar o cara e respondo rapidinho. Então, seleções de projeções simples, processadas localmente por elemento, itens duplicados são preservados. Se aparecer mais de uma vez, eu vou ter que responder 2 vezes. Agora, se eu quiser eliminar duplicatas, por exemplo, eu em vez de responder cada vez, se aparecer de novo o mesmo source time, eu tenho que agrupar. Então, aí não tem jeito, eu vou ter que agrupar, né? Na projeção é necessário incluir o atributo de ordenação, não há restrição se o fluxo é ordenado. Não tem problema nenhum. Então, pensem nessa consulta sendo executada num fluxo em vez de uma tabela. O que eu tenho que fazer é, para cada elemento, ver se essa consulta se aplica. Concorda? Mas então, veja só, como é que funciona no SGBD? Eu pego a minha consulta, né? E vou varrendo o banco de dados e testando em cada item, certo? Beleza? Aqui, os itens vão chegando, a minha consulta fica parada e eu vou vendo se ela satisfaz. Na realidade, se eu tiver 20 consultas para serem executadas sobre esse fluxo, o que eu vou fazer é andar na lista de consultas. Vocês entendem a diferença? Então, eu tenho várias consultas para serem executadas. Chegou o item, eu vou andar na lista de consultas. É o contrário do que eu faço normalmente no banco de dados. Né? No banco de dados, eu tenho lá os itens parados, chegou a consulta, eu varro os itens para ver quem satisfaz. Aqui é o contrário. Né? As consultas estão paradas, os itens chegam e eu varro as consultas para saber quem satisfaz. É exatamente o inverso. Quem se move são os dados, né? Quem chega são os dados e as consultas estão lá. No banco de dados, os dados estão lá e as consultas chegam. Então, é o contrário. Vocês podem pensar, por exemplo, no sistema de recomendação é a mesma coisa. Né? Por exemplo, como é que é construído a timeline do Netflix? Nossa. Cada um de nós aqui. A gente fica interagindo com o Netflix, ele monta um modelo de comportamento dos nossos gostos, né? Aí, cada vez que chega um filme, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que verificar para todos os usuários do Netflix se aquele filme se encaixa no meu perfil. Então, é de novo um fluxo chegando. E o que são as consultas nesse caso? Os nossos perfis. Né? Que estão paradinhos lá. Os perfis são estáticos quando chega. Né? A sistema de recomendação de loja é a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Eu quero saber, os itens que estão chegando, eles satisfazem a consulta? Opa! Isso, isso, isso. Chegou um filme novo, eu vou fazer todo mundo da base e vou fazer o cálculo para tentar ver se é vamos pensar o contrário. Vamos pensar o contrário. Supõe que tu chega para o Netflix e fala assim, Netflix, eu sou o Arthur, me recomenda um filme. Assim, em última análise, pensando no algoritmo mais grosseiro possível, o que a gente ia fazer? Isso. Né? A gente ia pegar cada filme e dizer, o Arthur tem chance de gostar desse? Tem entrega. Certo? A gente ia varrer a lista de filmes. Tá. Dá para otimizar de um monte de jeito. Tem um monte de maneiras de otimizar. Né? Por exemplo, a gente pode usar, sei lá, dizendo aqui, pode usar min hash para dar uma cortada no negócio
para não ter que procurar todo mundo. Possibilidade. Beleza. Agora vamos inverter o problema. Né? Eu tenho lá todo mundo dessa sala, chegou um filme e me pergunta assim, filme, quem gosta de você? E a gente pode otimizar de um monte de maneiras. Certo? Mas, grosso modo, eu faria uma busca exaustiva. Entendeu? O dado parado e a consulta passando, ou a consulta parada e os dados passando. Entendeu? É isso que eu estou falando. Tá? Agora veja que, do ponto de vista funcional, de qualquer maneira, eu sempre tenho... Imagine que eu treinei um classificador para responder essa pergunta. Imagine que a minha recomendação é baseada, sei lá, num classificador. O modelo vai ser aplicado de um jeito ou de outro, mas ele sempre pega um par, né? Fala assim, Arthur filme, pô, tem chance, dá match? A ordem que eu vou aplicar é diferente, mas a pergunta é a mesma. Então, a maneira como eu treinei não mudou nada. O que mudou, a maneira como eu vou aplicar meu modelo não mudou nada. O que mudou é como é que eu vou executar o processo de recomendação. Não, ninguém faz isso manualmente, não. Não escala fazer manual. Ninguém faz isso manualmente. Sempre eu tenho modelos que me respondem isso. Uhum, em sistemas de larga escala, não tem a menor chance das coisas acontecerem manualmente. De jeito nenhum. Sempre automático. E aí o sistema é bom se ele faz isso com acurácia, né? Senão... Beleza. Bom, no caso de junções, vamos lá, de forma geral, são problemáticos. Nesse caso aqui, por exemplo, olha só. Olha só essa consultinha aqui sobre dois fluxos. Eu tenho o fluxo que é o tráfego 1 e o tráfego 2. Tá certo? Pode ser, por exemplo, esse cara aqui e esse cara. São dois fluxos, eles têm o mesmo esquema e eu quero fazer uma junção entre eles. Eu não posso fazer junção entre tabelas? Então, será que eu posso fazer junção entre fluxos também? Vamos ver. Oi? Tem que ter... Não, para união sim, para junção não. O que eu tenho que ter é um atributo de junção. Eu não preciso ter o mesmo esquema, não. Então, olha só esse caso. Eu quero tráfego 1, A como A, tráfego 2 como B, onde A.destP igual a B.destP. E eu quero o A sus P, o B sus P, ou seja, eu quero a fonte em A e B que chamou o mesmo destino. Certo? Na tabela, eu tenho todas as tuplas, né? Então, para executar essa junção, eu consigo pegar cada tupla da primeira e fazer um loop dentro da segunda para encontrar os matches. Certo? Ok? Tabela? Mas eu não consigo fazer isso no fluxo. Né? Porque eu teria que pegar o primeiro cara, a primeira mensagem que foi gerada. Mas ela já passou por mim, eu não sei quem que ela é. Certo? Por isso que, nesse caso de fluxos, para responder determinadas consultas, só tem um jeito, é a gente fechar uma janela. Certo? Então, o que é uma janela? Uma janela é uma janela. É uma subsequência que eu quero monitorar. E aí o tamanho da janela a gente vai ter que definir com base na nossa aplicação. Tá bom? Por exemplo, eu quero assim, nos últimos 4 dias. Certo? Então, isso seria uma janela. Aí eu posso fixar. Essa janela geralmente é temporal mesmo. Ou então número de mensagens. Eu quero pegar as 40 últimas mensagens. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o ponto é, eu não consigo rodar junções de 2 fluxos sem definir janelas. Não dá para fazer isso. Tá?
Agregações, forma geral. Eu quero G de F1, G e F1, um agregado qualquer de F1, do fluxo F, onde P, group by G, having F2, operador V, qualquer coisa. Ou seja, por exemplo, eu quero a média a média dos tamanhos do fluxo F, onde o destino é determinado IP, agrupado por esse cara aqui, tendo 3 caras dentro. Um heavy, um agregador geral. Então, o G tem os atributos para agrupamento, F1 e F2 atributos de agregação. Também eu preciso da janela aqui, porque eu preciso dizer qual que é o período. Pode ser sum, count, min, max, ABG, qualquer troço. Mas, mesmo assim, eu preciso de janela. Então, também não consigo fazer agregação se eu não tiver janela. Certo? Então, esse negócio de janela, pessoal, é um requisito muito importante para problemas de stream. Tá? Não dá para usar se eu não tiver janela na maioria dos casos. Então, essa é uma limitação forte. Daqui a pouco eu vou mostrar como é que faz isso. Então, o que são janelas? Então, são mecanismos para obtenção de relações finitas a partir de fluxos infinitos. Então, eu preciso de janelas para poder fazer essas coisas. São usados para restringir o escopo do processamento. Podem ser baseados em atributos de ordenação, por exemplo, eu quero o tempo, né? Eu quero tudo que aconteceu nos últimos 30 segundos, ou nos últimos 20 dias. Contador de itens, eu posso dizer quantos registros que eu quero. Eu posso ter marcadores explícitos. Então, eu posso ter, por exemplo, uma marcação que me diz, olha, aqui está começando e aqui está terminando uma janela. No dado que está chegando. Por exemplo, como é que eu posso fazer isso? Imagina que está chegando um monte de objetos JSON. Certo? Então, eu posso dizer o seguinte, olha, me dê os 5 últimos objetos JSON. Como é que eu sei que ele é um objeto JSON? Isso. Eu sei que eu tenho uma tag abrindo e uma fechando. Eu sei que não é alinhado, porque senão eu teria uma abrindo antes. JSON é uma árvore. Então, se eu começar a empilhar os delimitadores, quando eu desempilhar o último, terminou. Certo? Então, eu posso dizer, eu quero 20 objetos JSON. Por exemplo, eu estou recebendo a stream do Twitter em JSON. Então, se eu disser assim, eu quero os últimos 40 segundos, pode ser que eu corte um cara no meio. Mas se eu disser, eu quero os últimos 1000 Twitters, como eu sei o que é um Twitter, porque eu tenho a semântica da marcação, eu posso dizer, bom, eu quero só isso aí. Mesmo que chegue cada linha. Vou dar um exemplo que tu vai lembrar. Trabalho prático P1 agora, P2, aqui da disciplina. Né? Imagina que eu estou recebendo aquele negócio numa stream, em vez de um arquivo estático. Certo? Cada mensagem que chega é isolada da outra, cada linhazinha é isolada da outra. Mas juntas elas formam um produto, por exemplo. Então, se você souber delimitar, embora cada mensagem seja uma linha, existe uma delimitação. Eu posso dizer, me dá os 20 últimos produtos que passaram. Então, questões semânticas de posicionamento, também de particionamento, também, de alguma maneira eu particiono a minha stream em pedaços de tamanho 30 sempre, o que for. Bom, então, se eu tiver a janela sobre atributos de ordenação, eu vou assumir a existência de um atributo que define uma ordem para os elementos do fluxo de dados. Por exemplo, o tempo. Geralmente é o tempo mesmo. Então, seja ter o tamanho da janela em unidade de tempo de ordenação, eu posso ter 2 tipos de janela. Uma é chamada janela deslizante e outra é chamada janela blocante. Qual a diferença entre a janela deslizante e as blocantes? Bom, as janelas deslizantes, elas são sobrepostas. Certo? Então, por exemplo, aqui eu tenho a janela T1, aqui a T2, a T3, a T4, aqui termina a T1, aqui termina a T2, aqui termina a T3 e aqui termina a T4. O que eu posso dizer é que T1' menos TI tem que dar o tamanho T, que é o tamanho da janela. Certo? Mas elas podem ser sobrepostas.
Isso porque eu estou usando as janelas deslizantes. Tá? E esse deslizamento aqui, nesse caso, é de uma unidade de tempo. Poderia ser 2 unidades de tempo. E essas janelas aqui são chamadas blocantes. Por quê? Porque elas não se sobrepõem. Tá? Então, eu tenho janelas deslizantes e blocantes. Qual das duas que eu vou usar? Depende da aplicação. Na maioria dos casos, se usa janelas deslizantes. Entenderam a diferença entre as duas? Uma aplicação muito... Bom, assim, nesse caso, então, eu estou usando as janelas sobre atributos de ordenação, né? Mas eu também posso ter janelas que são sobre contador de itens. Então, por exemplo, janelas de tamanho N, que podem ser deslizantes ou blocantes sobre o fluxo. Desafios. É problemático que a gente não houver timestamps únicos, ou seja, saída não determinística. Eu não sei dizer o que é N. É difícil prever se N... É difícil prever o N considerando os recursos do sistema. Por exemplo, esse cara aqui, ele tem um tamanho, e esse cara aqui tem um outro tamanho, e esse cara aqui tem um tamanho diferente. Então, a janela com atributo de ordenação é mais fácil de lidar do que com essa que usa contadores de itens. Porque, pelo tempo, eu não sei quanto tempo eu vou ter que ficar olhando para saber se os itens estão lá. Certo? Então, por exemplo, suponha que são 20 itens. Nessa janela aqui, chegaram 20 rapidinho. Nessa daqui, demorou a chegar aos 20. Nessa aqui, foi mais rápido. Então, eu não sei como parar. Oi? Não, porque no tempo eu sei que eu tenho que fechar a janela depois de tanto T. Depois de T segundos eu tenho que parar. Então fechei a janela. Aqui eu não sei quando fechar, porque os itens não chegaram todos ainda. Não sei nem se vai terminar. Entendeu? Como é que é? Não entendi. Pode acontecer. Depende do que é o item, né? Mas pode acontecer. Tá. O problema mais basicão em gerenciamento de fluxos, que serve para um monte de coisa, é o tal da contagem de itens. Eu quero saber quantos itens existem no fluxo, ou quantos eles passaram. Então, é assim, eu quero contar a frequência de itens em fluxo de dados. Aplicações. Eu quero realizar uma ação quando a frequência ultrapassar um limiar. Para mineração de dados, eu quero contar os itens para contar as concorrências para gerar regras de associação. Lembra que a gente gerou regra de associação em conteúdo estático, né? Eu também posso fazer regra de associação sobre conteúdo dinâmico de stream, do mesmo jeito. Então, olha só. Isso aqui é minha stream. Certo? Então, isso aqui são os itens que chegaram por unidade de tempo. Beleza? Então, nessa unidade de tempo chegou um cinza, um azul, um vermelho, um amarelo, um vermelho, papapá. Na outra unidade de tempo chegaram esses, na unidade de tempo chegaram esses, e assim por diante. O que pode ser isso aqui? Isso aqui pode ser, por exemplo, a fatura do cartão de crédito, uma compra de supermercado. Então, o cara comprou aqui banana, maçã, uva, não sei o quê. Certo? Cada quadradinho desse é um item que compõe a mensagem que chegou. Está claro o cenário? Outros exemplos. Me ajudem a raciocinar. Isso aqui pode ser, por exemplo, vamos lá, pode ser a lista, que pode ser um conjunto de pessoas que eu tenho que atender, por exemplo, Não, esse não é um bom exemplo, não. Bom, o do supermercado tudo bem, né? O do supermercado tudo bem? Supermercado tudo bem. Pode ser, pode ser. Quando eu acessei o site, o cara clicou aqui, clicou aqui, clicou aqui, clicou aqui. Pode. Pode ser, pode ser. Pode ser, eu tenho um crawler varrendo umas páginas, aí ele pegou e separou isso aqui são as palavras que o cara extraiu do documento.
Mas tu concorda comigo que a página ela não é monolítica? Não é monolítica? Ela não é atômica? Ela é formada por elementos? Pronto. O objeto que está chegando é uma página do crawler, mas ele é formado por coisas. Certo? A fatura de cartão de crédito é formada por coisas, que são as compras que eu fiz. O ticket do supermercado é formado por coisas. Certo? Então, assim, dado esse stream, eu quero saber quantos itens de cada tipo chegaram para mim. Quantos cinza, quantos vermelho, quantos amarelos, quantos e assim por diante. Eu quero gerar isso aqui. Então, eu posso quebrar em janelas e eu quero gerar nessas contas isso aqui. Ó. Contadores de frequência. Chegaram esse daqui, vermelhos, papapá. Eu quero fazer essa contagem. Certo? É isso que eu quero fazer. Então, qual é a abordagem facinha aqui? Eu quebro em janelas, certo? Quebro em janelas, tranquilo? Pego a primeira janela e conto. Né? Então, eu armazeno a primeira janela. Hein, Léo? Armazeno a primeira janela e conto para essa janela. Certo? Tudo bem? Agora que eu tenho esse histograma já, eu preciso dessa janela já, posso jogar lá fora, né? Não preciso mais dela, né? Agora eu posso pegar a próxima janela. Então eu vou pegar o histograma anterior, a nova janela e calculo o novo. Não guardei tudo. Aí um abraço. Se eu não guardei. A pergunta assim por que eu. O que eu estou querendo saber? Por exemplo, eu quero saber o que é que eu comprei no supermercado ano passado, no dia. Não, pois é. Aí eu tenho que armazenar. Mas essas aplicações que a gente está pensando aqui, elas não são aplicações que me dão o que aconteceu individualmente, por exemplo, com cada pessoa ao longo do tempo, mas o que aconteceu com esse fluxo ao longo do tempo. Então, pronto, eu posso quebrar em janela e posso... Veja que para fazer isso, a única coisa que eu tive que armazenar foi a janela atual e o histograma atual. Eu não preciso armazenar tudo. Né? No final das contas, eu vou ter essas contagens. Então, nesse caso, essa abordagem de contagem baseada em janelas, não é possível obter a resposta exata sem armazenar a janela inteira. A gente já viu, né? Eu tenho que ter espaço para armazenar pelo menos uma janela. Tudo bem? Pelo menos isso eu tenho que ter. Problema real. E se a gente não puder armazenar todos os elementos da janela? Como é que vai fazer? Por exemplo, a gente está processando 1 bilhão de fluxos, onde N é igual a 1 bilhão. Então, 1 bilhão e 1 bilhão não dá para guardar. Então, a gente pode estar satisfeita com uma abordagem aproximada. E aí vem as abordagens para isso. Por exemplo, eu posso usar amostragem ou hashing. Vamos primeiro olhar a amostragem e depois hashing. Então, só para dar contexto aqui. Eu estou complicando o problema, tá? Vocês podem dizer, putz, mas não consigo guardar nem os contadores? Tá, não. Okay? A minha hipótese é, eu não consigo guardar os contadores. Eu não consigo guardar a janela. Se eu não conseguir guardar a janela, o que eu vou fazer? Você acha que o cenário de não conseguir guardar a janela é muito irreal? Por exemplo, eu posso estar monitorando o fluxo de dados num sistema embarcado. Então, tem um Arduino dentro de um carro. Às vezes eu não posso mesmo guardar. Então, o que eu vou fazer? Então, a gente vai se concentrar com a resposta aproximada e vamos usar a amostragem ou hash. Então, primeiro, a amostragem de fluxo. Como não se pode armazenar o fluxo inteiro, uma abordagem óbvia é armazenar amostras. Eu tenho dois problemas distintos, a amostra de proporção fixa
e amostra de tamanho fixo. São duas técnicas para fazer amostragem de fluxo. Primeiro, amostra de proporção fixa. Eu vou amostrar uma proporção fixa dos elementos em fluxo. Por exemplo, eu vou guardar 1 em cada 10. De cada 10 itens que passarem, eu vou guardar 1. Tá? Então, é uma proporção fixa. Tamanho fixo. Vou manter uma amostra aleatória de tamanho fixo sobre o fluxo potencialmente finito. Então, a cada tempo K, a gente gostaria de ter uma amostra aleatória de S elementos. Tá? Então, aqui o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo o número de elementos, né? Então, é tamanho fixo. E a outra abordagem é proporção fixa. Tá certo? Na de tamanho fixo, para todos os intervalos K, cada um dos elementos de K encontrado até o momento tem igual a probabilidade de estar na amostra. Porque eu não sei qual, eu estou pegando aleatoriamente. Por isso que a minha probabilidade é a mesma. Diminuir a janela é viável, mas eu vou ter mais janelas. Certo? Vou fazer mais contas. Certo? Uhum. Verdade. Dá para jogar fora. É viável. Só que eu vou ter que olhar mais vezes. Né? Bom. A amostra de tamanho fixo é cada vez eu vou ter um intervalo de tempo K. E dentro do intervalo de tempo K, eu vou pegar um número fixo de elementos. Por exemplo, a cada 10 segundos eu vou pegar 5 amostras. Certo? Entendeu a diferença do outro lá? Do outro, de cada 10 eu vou pegar 1. Então, a proporção. Nesse outro, no tempo, eu vou pegar S. Aleatoriamente. Pode ser o primeiro, o terceiro e o quinto. Aí eu estou assumindo que eles têm a mesma probabilidade. Então, por exemplo, a amostra de proporção fixa pode ser um fluxo de consultas e uma máquina de busca. Então, fluxo de registro, eu tenho o usuário, a consulta e o tempo. O momento da consulta. Pergunta é, qual a frequência com que um usuário executa a mesma consulta em um dado dia? Então, é isso que eu quero responder. Então, eu posso, obviamente, eu posso, por exemplo, responder isso olhando cada usuário. Certo? Mas, se eu não quiser olhar cada usuário, o que eu posso fazer? Eu posso armazenar 1/10 das consultas e tentar responder com a amostra. Oi. Uhum. Por exemplo, é um exemplo. É um exemplo. Eu tenho que amostrar. Isso. Isso. Mais ou menos isso. Bom, a solução naive aqui é gerar um inteiro aleatório entre 0 e 9 para cada consulta. Então, cada vez que uma consulta chega, eu gero um número entre 0 e 9. Né? Armazenar a consulta, se o inteiro é 0, caso contrário, eu vou descartar. Então, ele vai ser... tem uma chance em 10 de ser o que eu estou querendo. Então, isso seria uma maneira de fazer a abordagem de proporção fixa. O problema com a solução naive é a fração de consultas são duplicadas. Que fração das consultas são duplicadas? Eu posso ter duas consultas duplicadas. Então, suponha que cada usuário faz S consultas uma vez e D consultas 2 vezes. Então, se nenhuma consulta ocorre mais de 2 vezes, eu vou ter D mais S sobre D. Então, não dá para a gente usar a solução naive desse jeito. Então, a solução proposta é a gente tentar manter 10% das consultas. Então, a amostra vai conter S sobre 10 das consultas únicas e 10 sobre 100 dos pares duplicados. Porque se eu fizer aqui D sobre 100, eu vou ter 1 sobre 10 vezes 1 sobre 10 sobre D, que vai me dar o S sobre 10. Ou, por exemplo, 18D sobre 100 consultas duplicadas. Pois 18D sobre 100 dá a proporção que eu estou querendo aqui de 10%. Então, a fração de duplicação vai ser essa aqui no fim das contas. Para de fazer conta aqui, porque eu tenho muita coisa para falar. Deixa quieto aí.
Bom, outra coisa que eu posso fazer, ao invés de fazer esse monte de conta, é dizer o seguinte: eu vou amostrar por usuário. Eu vou tomar um dashboard dos usuários e vou usar todas as consultas na amostra. Então, eu vou usar uma função de hashing que mapeia o nome do usuário ou o seu ID em uma das 10 posições de maneira uniforme. Né? Isso aqui, pessoal, é como é feito o teste AB. Exatamente isso. Teste AB, né? Quando você quer testar um sistema, você não quer olhar o que está acontecendo com todos os usuários, vai olhar alguns usuários. Então, vai usar a amostragem. Então, solução geral. Fluxo de registro com chaves. A chave é formada por um subconjunto dos campos do registro. Por exemplo, se o registro é usuário, consulta e tempo, a chave é usuário, consulta ou usuário ou consulta usuário. Essa seria a chave. Para obter uma amostra de uma fração AB do fluxo, mapear as chaves uniformemente em uma tabela hash de B posições, selecionar o registro para a amostra do seu valor de hash é no máximo A. Por exemplo, como é que eu vou gerar uma amostra de 30%? Vou usar um hash de 10 posições e vou selecionar o registro, ele é mapeado para as 3 primeiras posições da tabela. Das outras eu vou esquecer. Então eu consigo 30%. Né? Por isso que o teste é AB. Nesse caso é 3 sobre 10. Tá? Então vamos lá. Então isso aqui é a abordagem de proporção fixa. Certo? Abordagem de tamanho fixo. Suponha que a gente precisa manter uma amostra aleatória F de exatamente esse registro. Por exemplo, devido à restrição de memória. Então, se o meu S é igual a 2, o meu fluxo é A, X, C, Y, Z, K, C, D, E, G. Então, quando N é igual a 5, né, quando eu cheguei aqui nos 5 elementos, cada um dos primeiros 5 elementos é incluído na amostra com igual probabilidade. Quando N é igual a 7, cada um dos primeiros 7 elementos é incluído na amostra com igual probabilidade. Então, a solução é armazenar todos os N elementos vistos até o momento e selecionar esses elementos aleatoriamente. Isso aqui não é impraticável, porque eu não sei o N. Não dá para fazer. Então, o que é feito, no caso da amostragem de tamanho fixo, é esse tal do algoritmo do reservatório. Reservoir sampling. O que esse cara faz? Ele guarda os S primeiros elementos do fluxo. Então, supõe que N menos 1 elementos foram vistos. Né? Agora, o enésimo elemento chega, então, o N é maior do que S. Porque se eu estou em S aqui, né? Então, S. Suponha que eu vi N menos 1 elemento e o enésimo elemento chega onde N é maior do que S. Com a probabilidade S dividido por N, selecione o enésimo elemento, se não descarte. Se o enésimo elemento foi selecionado, então ele substitui os 10 elementos, S escolhido uniformemente de forma aleatória. Então, é um reservatório, assim, por exemplo. Por que chama de reservatório? Porque o cara vai enchendo, tem uma hora que transborda, né? Aí eu tiro esses caras. Aí eu seleciono. É assim que funciona. Para o valor adequado de S, eu vou realizar uma amostra aleatória uniforme e assim vou selecionar uma amostra com as principais características do fluxo. Isso aqui é a ideia aqui. Então, esse foi. Então, onde é que a gente está aqui, pessoal? A gente viu aqui a amostragem de fluxos por proporção fixa e tamanho fixo. E agora vamos passar para a segunda abordagem, que é a de hash. Então, qual é o nosso problema aqui? Vamos de novo voltar para fixar. A gente não quer armazenar tudo e a gente quer escolher alguns para a gente armazenar para poder fazer as continhas. Primeira solução, fazer a amostragem. Vimos as duas abordagens. Segunda, vamos usar hash. Tá? Então, no hash, vamos pensar em aplicações típicas de fluxo de dados. Então, qual é a cardinalidade do conjunto S que está chegando? Ou seja, quantos visitantes únicos uma página S teve, por exemplo? Pertinência é um conjunto. O elemento X é membro do conjunto S. O usuário X já viu o anúncio S antes. Estimativa de frequência. Quantas vezes X foi observado? Quantos conjuntos o usuário X enviou? Tudo são problemas típicos de fluxo de dados. Então, filtragem baseada em hashing problema, seja um conjunto S de 1 bilhão de strings, nomes e e-mails, por exemplo, seja uma longa string de strings, eu quero determinar quais desses strings estão em S. Então, eu tenho um conjunto de elementos, e eu tenho uma string, eu quero determinar quais desses caras estão em S. Isso aqui, viu, o Arthur, é problema lá do Netflix. Tá? Então, chegou traduzindo assim para um negócio bem simples.
Eu tenho um monte de itens armazenados, passou a stream, eu quero saber o seguinte, esse cara pertence a essa stream? Eu estou vendo um cara que está no meu conjunto? Restrição. Eu só tenho 1 GB de memória principal, portanto não é possível armazenar essa em memória. Eu não posso armazenar o S, que é muita gente. Então, exemplo de aplicação. Eu quero consultar endereço de e-mail, uma lista negra, verificar se uma URL já foi coletada por um crawler. Mas eu não tenho espaço em memória. Solução 1. Posso criar um arranjo de bits com 8 bilhões de posições. Vai dar o meu 1 GB. Inicio todas as posições com 0. Escolho uma função de hash em H nesse intervalo. E vou aplicar a função de cada string do conjunto e atribuir o valor a uma posição correspondente do valor obtido. O que vai acontecer é que vou filtrar a string, verificando se a posição resultante da aplicação da string corrente na função de hash leva a posição com valor 1. Isso funciona, mas vai ter um monte de colisão, né? Porque eu tenho aqui 1 bilhão versus esse universo. Então, se a string S está no conjunto, certamente vai gerar um valor 1 na função de hash. Portanto, vai passar pelo filtro. Strings que não estão em S podem gerar o mesmo hash que uma que está em S. E aí eu vou ter falso positivo. Então não vai funcionar direito. Como no máximo 1/8 do bit é 1, do array do bit é 1, apenas 1.8 ou 0.25 das strings que não estão em S podem ser selecionadas para a saída. Os outros 7/8 são filtrados. Ou seja, funciona mais ou menos bem. Eu posso até usar uma outra função hash para reduzir a ocorrência de falso positivo. Uma outra solução boa também é o tal do Blue Filter. Como é que funciona esse Blue Filter? Vamos lá. Então, eu tenho o meu conjunto de valores de referência, que é o que eu quero achar na stream. Então, eu vou filtrar de uma stream de dados somente os valores que estão em S. Então, eu vou ter um arranjo de N bits inicializados com 0 e uma coleção de funções de hash, H1, H2 e assim por diante. Cada HI desse vai mapear um valor para uma entrada do arranjo. Veja como é parecido com a ideia dos min-hash. Então, olha só. X, Y, Z são os itens do meu conjunto. Certo? Então, eu vou aplicar as minhas funções, H1, H2, HK, sobre cada valor de S. Então, por exemplo, a primeira função vai colocar X aqui, a segunda aqui, a terceira aqui, né? Mesma coisa aqui para o Y e mesma coisa para o Z. Então, olha só. Essa posição aqui indica que, para aquela função, o item X está presente se esse bit está aceso. Certo? Ok? Para outra função, esse bit está aceso, para outra função, esse bit está aceso. Se o X aparecer e eu aplicar essas funções, esses 3 caras têm que estar acesos. Certo? Isso vai acontecer para qualquer cara na minha lista de busca. Tudo bem até agora? Então, veja, eu não preciso armazenar esses caras. Se isso aqui funciona, eu não preciso armazenar esses caras. Concordam comigo? Basta armazenar o quê? Esse bitmap. Então, essa que é a ideia, tá? Como é que eu detecto a presença dos elementos sem eu saber quais são os elementos necessariamente? Exatamente. É a mesma ideia dos min-hashes lá. No fundo, é a mesma ideia. Então, para testar se K está em S, eu vou verificar H1, H2 até HK, tem o valor 0 no resto. Se um ou mais desses bits é 0, o K não pode estar em S. Se todos forem 1, K pode estar em S. Então, não é necessário armazenar esse S aqui. Basta aplicar as funções de hash. Então, eu tenho que ter as funções e, quando chegar um elemento, eu pergunto para o filtro. Esse troço é extremamente simples e é muito eficiente. É usado em um monte de aplicações. Beleza. Bom, eu ia falar do Storm, mas eu não vou falar de Storm, não. Eu vou direto para o Spark.
É claro, bom, como é que a gente faz streaming no Spark, né? No fundo, essa era os objetivos aí, a gente mostrar como é que funciona essas coisas no Spark. Tá dando para enxergar e tá ruim, né? Tá melhor assim, né? Tá escura a sala, mas tá bom. Bom, no Spark é o seguinte, vocês lembram que a gente falou do Spark Core, né? E a gente falou sobre data frames com Spark SQL, falou sobre MLib, falou sobre o GraphX, na verdade falamos sobre GraphFrame. O Spark Streaming é o quarto componente, digamos, básico do pacote Spark, né? Então, esse negócio de streaming é tão importante no universo aí de Big Data que o Spark tem um componente só para isso. Só para isso internamente. Tá bom? Então, o que é o Spark Streaming? Ele é uma extensão da API Spark que permite processamento de fluxo de dados. Ele promete que é escalável, alta taxa de transferência, tolerância à falha, e ele pode ser usado para gerar novos fluxos de dados. O processamento pode ocorrer em tempo real. A ideia do Spark Streaming ela é extremamente simples e muito aderente ao universo do Spark. Vocês vão ver agora aqui. Como é que funciona? Olha só. Eu tenho lá essa biblioteca, e no caso do Python, é a PySpark.streaming, que fornece essas funcionalidades de streaming na linguagem Python. Então, olha só, eu importo aqui o Spark, né, como eu faço sempre, e aí importo o PySpark Streaming. Aí eu crio o meu contexto Spark e digo, olha aqui, ó, Streaming Context. Pronto. Esse cara aqui é para tratar stream. Oi? Esse 10 aqui eu já ia te falar. Esse 10 é o intervalinho para eu criar janelas. Lembra das janelas? Pronto. Esse aqui é o intervalo para criar janelas. Quer dizer, não é bem janela. Daqui a pouco, já dá para explicar aqui. Ó. O que ele faz aqui? Dado uma stream de entrada, eu tenho um componente do Spark Streaming que chama Receiver. É um componentezinho de software que processa as streams. E o que ele faz é quebrar a stream em batches, em lotezinhos, né? Como se fossem janelas. Mas como tem jeito de a gente tratar janela também, o jeito que é falado na documentação é batch, ou lote, tá? Então, a cada 10 segundos eu vou cortar um cara desse aqui. Isso eu digo quando eu crio a minha stream. Tá? Então, o que ele faz aqui? Ele vai discretizar o fluxo que é contínuo. Tá? E aí eu posso processar e gerar um outro fluxo a partir daqui. Na prática, como é que funciona? Olha só. A Worker Node. Vou aproveitar para dar uma revisadinha aqui. O que é um Worker Node mesmo? Hã? Que roda onde? Cada nó do cluster. Certo? Driver Program. É o meu programa, não é o master, não. É o meu programa. O programa que está mandando coisas para o cluster. Certo? Então, olha só. Então, aqui eu defino no Driver Program. Vocês estão enxergando daí aqui? Então, eu defino no meu Driver Program, eu defino o contexto da stream e a stream, tá? Aliás, o Spark e a stream, tá certo? E aí, quando eu mando o meu programa para ser executado no cluster, o receiver, ele conversa direto com a stream, olha só. Esse cara está recebendo um pedaço da stream aqui, ó. E aí eu vou fazer alguma coisa com isso. Como é que funciona aqui? Vocês já vão ver na prática. Espera aí, não pergunta agora não, não pergunta agora não. Segura aí, não pergunta agora não. Eu já vou tirar a dúvida. Eu vou já responder essa tua dúvida agora, ainda. Segura aí. Então, olha só. Como é que vai ser feito? O Spark Streaming vai converter o fluxo em uma série de jobs curtos, determinísticos em batch. Então, vamos lá. O fluxo de dados chega aqui, o Spark Streaming recebe e quebra esse cara em pedacinhos pequenos, lotes de X segundos. Lá naquele exemplo, Mardoqueu, esse X é 10. Tá certo? Então, cada carinha desse é um pouquinho dos dados. Um pedacinho dos dados. Tá? Então, o fluxo ele é fatiado em lotes de X segundos. Tá?
E aí, cada lote desse será tratado como um RDD. Então, não é um RDD só para tudo. Cada carinha desse aqui é um RDD. Tudo que eu faço sobre um RDD, eu consigo fazer nesses pedacinhos. Certo? Inclusive, eu posso carregar esses caras no cluster. Já que é um RDD, então cada pedacinho é espalhado pelo cluster, para eu fazer o que eu quiser. Então, cada lote será tratado como um RDD e será processado usando as operações do tipo RDD. E aí eu posso pegar esses caras e, ao final, os resultados produzidos pela operação não são retornados em lotes. É isso que vai acontecer. Vamos ver um exemplo aqui, para ficar mais claro. O exemplo aqui é o seguinte, eu quero extrair hashtags do Twitter, certo? Eu quero extrair hashtags do Twitter. Chegou um Twitter, eu quero extrair hashtags e quero entregar o resultado. Então, estão chegando os tweets o tempo todo. Beleza? Então, aqui tem... Isso aqui é pseudocódigo, tá? Então, eu tenho aqui um troço que é o Twitter Stream, onde eu tenho o nome do usuário e a senha. Isso aqui não vai rodar, não. Dá para fazer isso. Dá para fazer isso tranquilamente em Spark e Python, mas aqui é pseudocódigo, tá legal? Esse código não vai rodar, não. É só para dar ideia. Então, olha só. Isso aqui é a minha stream, chama tweet, tá certo? E ela é uma stream porque aqui eu declarei ela como uma stream, tá? Ó, SST, né? Tá? Dentro do contexto de stream. Tá bom? Então, isso aqui é uma stream, para todos os efeitos. Beleza. Aí, eu estou declarando, então, uma coisa chamada uma D-stream. O que é uma D-stream? É uma sequência de RDDs representando um fluxo de dados. É esse cara aqui. Ó. Tá? Ou seja, uma D-stream ele não é uma RDD. Ela é o quê? Uma sequência de RDDs. Tá certo? Então, o fluxo é mapeado por uma D-stream. Qual o tamanho de cada RDD desse? Depende do volume de dados que está chegando por segundo. Mas o que eu sei é que eles representam a mesma unidade de tempo. Tá bom? Tudo bem até agora? Ainda não apareceu a dúvida não, né? Mas vai já aparecer, aí eu vou responder. Segura aí. Beleza. Então, olha só. Chegou aqui a stream. Então, eu tenho aqui alguns tweets aqui do tempo T1, do tempo T mais 1, T mais 2, né? E aí, esses caras vão virar RDDs. Ó. Então, salvo em memória como RDD imutável distribuído. Cada carinha desse aqui vai para o cluster como uma RDD. Ou seja, ele vai ser distribuído no cluster, cada carinha desse. Vai sofrer shard. Tá bom? Cada pedacinho desse aqui. O coletivo desses caras é uma D-string. Então, é uma abstração em cima do RDD, tá? Beleza. Aí, agora eu posso pegar, por exemplo, e vou fazer uma operação em cima do D-string tweet. Vendo? Olha? Sobre o D-string tweet, eu vou aplicar um flat map. Tá? Onde eu vou pegar o campo status e vou extrair as tags de status. Beleza? Eu vou fazer isso para cada elemento desse aqui. Então, veja só, isso aqui é uma operação, essa flat map está sendo aplicada sobre esse cara. Esse cara é um objeto de que tipo? DString, né? Certo? Então, eu vou aplicar isso sobre todos os elementos da DString. Ou seja, todos os tweets. Então, eu vou pegar o status e vou gerar as tags do status. Isso vai me gerar, como saída, uma outra DString, que chama hashtag. Igual como a gente faz com RDD, igual como a gente faz com data frame, mesma coisa. Então, de novo, uma abstração de alto nível. Beleza? Então, esse cara vai pegar esses caras aqui e vai gerar. Então, essa transformação modifica os dados de uma DString e cria uma outra. Existem outras operações, essa aqui é uma delas. Então, na prática, e vai criar uma nova DString. Então, isso que vai acontecer. Ó. Nesse caso aqui, o que, é que eu tenho nessas DStrings? Eu tenho as hashes. Então, esses aqui são novos RDDs criados para cada lote.
Então, isso aqui é a daystream tweet, isso aqui é a daystream hashtag. Beleza? Pronto, pergunta. Uhum. Não, porque não é janela isso. A única coisa que eu fiz aqui foi discretizar o fluxo. Isso aqui ainda não é janela. Tá? Eu só fiz discretizar o fluxo. Tá? Por isso que eu falei, a gente pode pensar em termos de janela, mas no fundo não é bem janela, porque janela vai aparecer aqui daqui a pouquinho. Já já vai aparecer. Tá bom? Pessoal, deixa eu só chamar a atenção aqui para uma coisa que eu particularmente acho muito interessante. Ah, para toda esse time que está chegando aqui, pelo menos no intervalo de tempo que eu estou monitorando, eu estou processando todos os elementos do fluxo em paralelo, né? Vocês estão entendendo isso? E eu posso fazer isso continuamente, de fato. Tá? Posso fazer isso continuamente. O importante é que eu estou usando a estrutura do cluster para me dar uma resposta sobre um pedaço grande do fluxo, né? Rapidamente. Isso que é a coisa importante. Então, eu estou usando o paralelismo para explorar um monte de coisa do fluxo. Tá bom? Porque agora, o cenário de paralelismo, tá? É um cluster. Tá claro isso, né? Beleza. E agora, se eu quiser, eu posso até salvar isso de volta, por exemplo, no HDFS. Né? Então, eu vou pegar e vou enviar os dados para o meio externo. Pronto, salvo lá no HDFS a minha resposta. São as hashtags que eu extraí. Então, para aquele pedaço do fluxo, pelo menos, eu vou ter as hashtags. Se eu ficar fazendo isso continuamente, né, eu vou estar fazendo isso o tempo todo, gerando as hashtags. E, de fato, pessoal, tem um exercício interessante lá no manual. Porque ele fica executando direto. Porque ele fica executando direto. Exatamente porque ele fica executando direto. Exatamente. Até tu tirar o programa do ar. Tá? Lembra? A mesma coisa que eu falei. Esse cara, no fundo, é uma maneira de fazer consulta. Só que eu estou fazendo em paralelo. Então, a consulta fica paradinha, os dados ficam chegando e eu fico gerando o resultado. Mas que final de quê? Tudo bem, pode, mas não precisa. Pode, mas não precisa. Tá certo? Eu posso tirar meu programa do ar depois de um tempo, mas eu posso ficar monitorando continuamente. Isso que é o interessante. E a biblioteca dá suporte para isso. Se eu não derrubar o código, ele vai continuar rodando. O fluxo vai passando e ele vai fazendo o que tem que fazer. Isso que é a coisa bacana, porque o que a gente fez aqui em Mardoqueu? Quando a gente fez as amostras, não é amostra não, desculpa. Quando a gente fez as fatias de tempo, o que a gente fez foi discretizar o tempo. Certo? Vai ter delay? Pô, às vezes vai ter mesmo, porque eu não vou ter tempo de processar tudo. Mas enquanto estiver chegando, cada pedacinho daquele, eu vou fazer o processo inteiro. Cada conjuntinho desse vai ser tratado como um conjunto independente, separado. Entendeu? Porque eu discretizei o tempo contínuo para poder fazer o processamento. Entendeu? O tamanho da janela vai depender. Não é janela, não. O tamanho da fatia vai depender do quê? O que tu acha? Hã? Não. Não. Não vai depender do programa, né? Não, o programa do problema, claro. Dependendo da minha. Por exemplo, se eu estiver monitorando, sei lá, se eu estiver monitorando os créditos na minha conta corrente, vai ser a cada mês os dois. Então eu posso fazer uma janela de um mês que está muito bem. Né? Mas se for tweet, né, talvez a janela tenha que ser mais curta. Bem mais curta que isso. Né? Depende da vazão, exatamente. Depende da vazão que eu espero.
Está pegando novas, continuamente. Isso que é o bacana. Assim, vem cá, por exemplo, imagina que eu fizesse manualmente. Eu pego lá um pedaço do arquivo e processo. Aí eu pego outro pedaço e processo. Aí eu pego outro. O que esse cara faz para a gente é automatizar o loop. Entendeu? Ele quebra nos pedacinhos e coloca em loop. Não sei, depende do volume de processamento. Pode acontecer. Mas aí o problema é no cluster, não é mais na stream. Né? É. Sim, vai engargalar, vai gerar fila. Eu tenho que ter um sistema que aguente. Uma infraestrutura que aguente. Mas isso assim, não é porque é streaming que isso vai acontecer. Se eu tiver um volume grande de dados estáticos e o meu cluster não conseguir processar, vai acontecer a mesma coisa. Não é porque é streaming que isso aqui vai acontecer. Tá? Depende do volume sempre. Beleza. Agora a coisa bonita é que é o negócio das tolerâncias falhas, né, do Spark. Né? Então, os RDDs, eles registram a sequência de operações que o geraram a partir de dados estáveis. Vocês lembram aquele negócio de proveniência? Cada RDD lembra como é que ele foi gerado. Eu tenho a informação de proveniência. Porque se eu tenho algum problema, o que eu faço? Eu recomputo. Eu não perco. Certo? Então, os dados de entrada, primeiramente são replicados em memória, os lotes de dados de entrada são replicados na memória de vários node workers, garantindo tolerância à falha. Dados perdidos por a falha de um worker podem ser recomputados a partir dos dados de entrada. Então, eu não tenho um problema de perder um pedaço do fluxo. Se eu tiver problema, eu só recomputo de novo. O próprio Spark cuida disso. Então, porque é RDD de novo, tá? Então, entra no esquema todo. Sim. Então, as partições perdidas podem ser recomputadas em outros workers. E claro, né, pessoal? Dentro do Spark, eu tenho acesso a todos os recursos dos data frames, mlib, grafo, tudo que eu puder. Se eu posso fazer um recomendador, faço desse jeito. Bem fácil. Então, quais são os principais conceitos aqui que a gente viu até agora? Strings, que são sequências de RDDs representando um fluxo de dados. Esses fluxos de dados podem vir de qualquer fonte. Aqui tem alguns geradores de fluxo, como esse Kafka, por exemplo, mas pode ser HDFS, Twitter, o que for. Então, esses são as dstreams. Transformações. Modificam os dados de uma dstream gerando uma outra dstream, que tem essas operações padrão de RDDs como map, count by value, reduce, join, e tem outras que dependem de estado, a gente vai ver elas daqui a pouquinho. E eu tenho operações de saída, que é, por exemplo, mandar para HDFS, que eu quiser fazer. Tá? Olha só, esse exemplo aqui da contagem das... Agora eu quero contar as hashtags. Olha esse exemplo aqui. Então, vou fazer a mesma coisa aqui. Opa, fazer a mesma coisa aqui. Ó. Vou ler o Twitter, fazer o flat map. Agora eu vou ter um count by value. Né? Sobre quem? Sobre hashtag. Né? Hashtag desse cara aqui. Então, eu tenho as hashtags, né? Cada carinha. Eu vou fazer um contador por valor. Eu quero saber quantas vezes cada hashtag ocorre. É um count by value. Então, a mesma coisa. Vou pegar os caras, extrair as hashtags, mapear e vou fazer um reduce by key para poder gerar o contador de by value. Então, cat 10, dog 25 e assim por diante. Está aqui o contador. Veja que essas contagens aqui são feitas para o fluxo, né? Para o fluxo que eu estou vendo nesse momento. Agora, ou seja, eu vou fazer para cá e para cá. Ok? Se eu quiser fazer para o fluxo todo, o que eu tenho que definir? Dá para fazer para o fluxo todo? Não dá. O que eu falei, toda vez que eu tenho agregação em fluxo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que definir o quê? Uma janela. Né? E o Spark vai ter suporte para isso. Então, pronto. Contar as hashtags nos últimos 10 minutos. Então, agora, olha só. Tag count window. 10 minutos. E as janelas vão ser separadas de 1 segundo cada uma.
Certo? Essas janelas aqui, então, são deslizantes. Dá para ver? Porque, olha só, as janelas têm que tamanho aqui? A gente viu aqui atrás, né? Tem 10 segundos as janelas. Se eu estou separando elas em 1 segundo, tem 9 segundos em comum entre elas. Certo? Então, são janelas deslizantes. E qual é o tamanho delas? 10 minutos. Tá? Agora tag counts, hashtag .window, minus 10 second one, que é o, vamos lá aqui. Então, a opção de janela deslizante, tamanho da janela e intervalo entre as janelas, 1 segundo. Entenderam isso aqui? E agora eu posso fazer o count by value, mas dentro da janela. Porque eu não posso fazer com o fluxo todo. Então eu tenho que definir janelas. A gente viu lá atrás isso. Como é que é? Não, não é isso. Eu não sei quanto tempo vai levar. Eu sei que ela analisa o número de janelas em 10 minutos. Se as janelas têm 10 segundos, desculpa, não é janela, calma. Os meus pacotes, meus lotes, têm 10 segundos, certo? E o tamanho da minha janela é 10 minutos. Então, eu tenho 60 lotes por janela, certo? Pronto, é isso. O tempo que vai levar para executar, eu não sei, porque eu estou fazendo esse paralelo. Mas eu sei que eu vou olhar a 60 lotes, ou seja, 10 minutos de tweet. Então, eu consigo dar o número de hashtags, a contagem de hashtags a cada 10 minutos. Não? Não. Veja só, mano, que eu. Uma coisa foi o tempo que levou para o dado chegar. Outra coisa é o tempo que eu vou levar para processar. Isso aí é sobre o que chegou. Tá? E lembra, cada cara desse é um conjunto de RDDs que estão rodando em paralelo. Então, a única coisa que eu sei é que eles vão ser processados em algum momento, mas de repente, uma janela chegou depois, vai ser processada depois da que chegou antes. Pode acontecer. Porque eu não sei exatamente como é que está a distribuição no cluster, como é que é o shard. Não posso falar, não posso afirmar. Não tem descarte não. Não tem descarte não. No momento que eu começar a rodar, está indo embora. Porque eu pego cada 10 segundos. Então, cada vez que comprar 10 segundos, eu tenho uma janela e mando processar. Pode encher. Ou não, mas isso não depende do... Isso que eu quero dizer. Se eu tiver um cluster... Vamos lá. Eu tenho um cluster de dois nós. E eu tenho 50 terabytes armazenados no disco. Não é fluxo, não. É dado estático. Pode encher também. Mas não depende se é stream ou não. Depende da capacidade do fluxo e do volume de dados que eu tenho para tratar. Tá bom? Então vamos lá. Como é que vai funcionar? Ó, então agora aqui eu já tenho a janela. Viu? Agora, como é que é o teu nome? Agora é janela mesmo, tá? Agora não é mais os bloquinhos. Então a janela deslizante aqui, ó, T-1, T mais 1, T mais 2. Count by value é o contador sobre todos os dados dentro da janela. Tá? Antes, o contador era só dos bloquinhos, tá? Cada bloquinho. Agora é dentro da janela. Tá? Aí a próxima janela e assim por diante. Beleza? Vamos lá. É assim, ó. Daqui para cá tem 1 segundo. Entendeu?
Não, ele tem que ser menor do que aquele. Se fosse 2 segundos, esse cara ele pertenceria a outra janela. No fundo, eu estou definindo o tamanho da interseção. Entendeu? Então, por exemplo, as janelas são de 10 segundos. Desculpa, janela. Os blocos são de 10 segundos. Beleza? Minhas janelas são de 1 minuto. Ok? A cada 1 segundo, eu começo uma janela nova. Eu deslizo. Tá bom? Então, o que eu estou definindo é o tamanho da interseção. E como nesse caso, os blocos são de 10 segundos, as janelas são de 1 minuto, ela é bem pequenininha a interseção. Poderia ser bem maior. Beleza. Aí eu faço os contadores. Esse aqui é o tal do count by value. Ele tem um outro negócio aqui que é o tal do count by value in Windows, que ele faz assim, olha. Ele faz o count by value, calcula para esse cara, e esse cara aqui, ele é calculado assim, ó. É o que eu tinha antes, menos o valor desse, mais o valor da nova. Entendeu? Em vez de eu computar tudo de novo, então, por exemplo, até aqui, vamos supor que o valor era 50, tá certo? E esse cara valia 10. 50, 10 e esse aqui é 20. Então, a contagem para o próximo passo da janela é 50 mais 20 menos 10. Certo? Ok? Então, em vez de eu computar tudo de novo, o que eu faço? Eu pego o valor da janela atual, tiro o elemento que saiu e adiciono o novo. Sem precisar calcular tudo. Isso que esse cara faz. É o count by value in Windows. Entenderam isso? E aí a janela vai se mexendo. É possível especificar uma função que gera um novo estado com base no estado anterior e novos dados. Por exemplo, eu quero extrair o sentimento, né? Então eu posso manter o sentimento anterior do usuário como estado e computar um novo sentimento com base nos seus tweets. Então, olha só, update mood, new tweet, last mood, new mood. Então, quando eu rodar sobre o fluxo tweet, o update state by key e passar essa função, ele vai pegar esse cara, aplicar essa função sobre esse cara e gerar um novo elemento para repor esse cara, continuamente. Então, eu posso ter um atributo que fica sendo atualizado, usando uma função qualquer. E eu posso fazer join também, que é um negócio do mal, né? Então, eu posso misturar um RDD fixo com uma dstring usando o join. Beleza. Deixa eu voltar aqui só para recapitular umas coisinhas aqui rapidinho que eu não falei. Não, acho que é isso mesmo. Bom, então é isso, pessoal. Rapidinho. O negócio do Twitter de streams é muito poderoso, tá? Tem muitas opções e muita maneira de configuração, mas o que é importante aqui é que é fácil de fazer e é totalmente aderente ao ambiente Spark. E processa as coisas em paralelo. Tá bom? Qual é a pergunta? Fala. Peraí, vou voltar aqui. Aqui? Não, aqui não é amostragem não, tá? Aqui não é amostragem. Não, aqui não é amostragem. Aqui no Spark não é amostragem. Eu posso fazer. Exatamente. Posso fazer Bloom Filter, o que for. Uma coisa que vocês vão achar código na internet direto, é de monitoramento do Twitter usando o Spark e Python. Tem 200 códigos, tem um monte aí. Vários prontos aí. E é bem fácil de fazer. Tem que se cadastrar lá no Twitter, mas é bem fácil de fazer. Tá bom, pessoal? Bom, por hoje é só. Deixa eu dar uma paradinha. Deixa eu desligar a gravação aqui também. Seguinte, deixa eu dar aqui alguns avisos.